Olá pessoal, sou a professora Ana Carolina e vamos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar de um assunto que particularmente eu gosto bastante, é um assunto muito fácil. Nós vamos falar sobre reprodução. Eu acho que todo mundo já ouviu falar disso, desde que entra na escola nós começamos a ver como é que os seres vivos se reproduzem. Porém, nós gravamos muito com o que é a reprodução só dos seres humanos, e nós temos dois tipos de reprodução. Mas antes de entrar nisso, eu vou entrar no que é reprodução. Vocês sabem o porquê da reprodução? Para que existe a reprodução? Vamos ver então por quê. Antes disso, eu queria falar assim, todos os seres vivos, tudo que tem vida, todos os seres vivos, eles têm um ciclo vital que eles seguem. Eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem, envelhecem e morrem. Ah, professor, e quem morre de acidente? Passou uma etapa do ciclo, mas se não tiver nenhum problema, se não for por nada, assim, se for natural, ele passa por todos esses ciclos. Ele nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Se não passar por essas fases, nós temos, não classificamos como ser vivos, ok? A reprodução. Então, a reprodução, ela é responsável por formar descendentes, por fazer com que nasça descendentes daquela espécie, daquele ser vivo. Então, eles podem ser iguais aos pais, clones, vamos dizer assim, ou eles podem ser a mistura de genética de dois pais, progenitores, no caso pai e mãe, tá? Então, a reprodução é só para isso, para que as espécies possam se perpetuar. Sem a reprodução, morre todo mundo, morreu aquela espécie, não reproduziu, acabou. Então, a função da reprodução é essa. Quando nós falamos de reprodução, a maioria das pessoas associa já a ver o óvulo, né, com o espermatozoide, e aí já lembra da mulher grávida, do parto, do nascimento. Porém, nem todo indivíduo é assim. Então, é o que eu falei para vocês no começo. Nós temos dois tipos de reprodução. Nós temos a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma agora. Nós vamos começar pela reprodução sexuada. Nela tem a troca de gametas, feminino e masculino. Então, aqui, ó, tem o óvulo e o espermatozoide. Então, o óvulo vem da mãe, o espermatozoide do pai. Eles se unem e a carga genética deles, o material genético, que é o que constitui um ser humano, mistura e eles nasce um novo ser, a mistura do pai e da mãe. Pode até ser que fisicamente seja a cara do pai ou seja a cara da mãe, mas a mistura do DNA é dos dois, bom, para formar um novo indivíduo. Por que isso é bom? Quando se mistura DNA diferentes, se houver qualquer problema, se houver qualquer mutação no meio ambiente, é mais fácil desses genes passarem para as proles do que se fosse feito clones. Então, eles se adaptam melhor ao meio ambiente. Então, como que funciona? As gônadas masculinas que produzem os espermatozoides são os testículos. E as gônadas femininas que produzem os óvulos são os ovários. Então, aqui, ó, ficou bem claro. Tem o gameta feminino. Nós, seres humanos, o nosso DNA, que traz toda a nossa informação genética, né, ele é agrupado e nós temos os cromossomos. Nós temos 46 cromossomos, seres humanos, tá? Varia um pouco de espécie para espécie. Na reprodução sexuada, 23 dos seus cromossomos vêm da sua mãe. E 23 dos outros cromossomos, para dar 46, vêm do seu pai. Então, isso quer dizer uma reprodução assexuada. Metade da sua carga genética vem do pai, metade vem da mãe. Ok? Então, é uma mistura de DNA, não é clone. Então, isso é muito bom, como eu falei para vocês, por causa das mutações que podem acontecer no ambiente. As vantagens da reprodução sexuada. Então, maior variabilidade genética, por causa desse rearranjo, juntar material genético do pai e da mãe, dos progenitores. E maior poder de adaptação ao meio ambiente. Como eu expliquei para vocês, eles têm maior possibilidade de se alterar, de se adaptar às mudanças ambientais. Desvantagens. Eles gastam muita energia para produzir os gametas, o óvulo, o espermatozoide, e muita energia para buscar o parceiro, para poder acasalar. Tem todo o ritual de corte, né? Tem o acasalamento em si que despende energia.
Tem animais que ficam dias sem comer enquanto estiver copulando, enquanto estiver fazendo a cópula, né? Vamos assim, fazendo a sua reprodução sexuada. Então, isso é um gasto de energético muito grande para os animais, fazer essa produção de gametas e procurar o parceiro para o acasalamento. A reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, não tem encontro de gametas. O ser vivo tá lá, aí ele fala assim, nossa, eu acho que eu tô me sentindo muito sozinho, eu vou fazer um outro ser vivo. Então, o que ele faz? Um ser vivo origina o outro, sem ter encontro de gameta nem nada. Esse indivíduo que se forma, ele é geneticamente igual, quase igual, pode ser que tenha uma pequena alteraçãozinha ou outra, mas bem significante, ao pai, ou a mãe, né, o genitor. Então, nós chamamos de clone. É como se pegasse você, pegasse seu DNA e fizesse uma pessoa de você, do seu DNA, tá? Então, não tem DNA de outra pessoa, é só o seu. E aí, faz um clone. Então, a reprodução assexuada é isso. Nós temos vários tipos de reprodução assexuada, porém, nós vamos ver 5. A primeira que nós vamos ver é a divisão binária, bipartição ou cisparidade. Apesar do nome ser esquisito, nada mais é que assim, o organismo tá lá de boa, ele fala, eu acho que eu tô me sentindo sozinho, eu acho que tá na hora de eu me reproduzir. Aí ele começa a duplicar tudo que tem dentro dele, e quando tiver tudo duplicado, ele se separa. Então aqui, ó, a célula mãe começou a duplicar dentro dela, material genético e tudo. Quando estava tudo duplicado, ela formou uma célula filha e a célula mãe. Aqui na animação, ó, você pode ver, ele vai formar 2 células geneticamente iguais, clones, tá? Isso acontece muito em protozoários e bactérias. A gemulação, geniparidade ou brotamento. Como que acontece? A espécie está lá, um indivíduo, tô sozinho, tá na hora de eu me reproduzir. O que ele faz? Deixa eu voltar aqui a imagem. Ele produz um broto, esse aqui, e esse broto se despende e forma outro ser vivo. Esse broto que surge aqui também, ele pode não se desprender e se tornar outro ser vivo. Isso nós damos os nomes de colônia, os corais, vamos dizer assim. Tá? Onde acontece muito isso? Em fungas, hidras, esponjas, em algumas plantas. Esse aqui é a representação de uma esponja. Então, ele tá lá, aí ele forma um broto, esse broto vai formar um novo indivíduo, geneticamente igual a ele, tá? Só que aí ele vai crescer e se desenvolver. A esporulação está muito presente no nosso dia a dia, são as algas, os fungos e algumas plantas, nós que às vezes não percebemos. Então, as plantas pegam o seu material genético, não está na hora, não está no ambiente favorável para ele se reproduzir. Então, ele encapsula, coloca tudo isso dentro de uma cápsula de proteção e libera no vento. Animais podem dispersar também, pássaros, abelhas e tal, mas libera no ambiente. E aí esses esporos vão embora. Aí eles vão cair num lugar. Quando ali tiver propício para que ele se desenvolva, esse esporo vai para frente e vai formar um novo ser vivo. Mas não tem união de gametas também. É o esporo, é a plantinha, o funguinho mãe lá, que produziu um serzinho, mas encapsulou até ele chegar num ambiente propício para isso. Aqui é o bolor negro do pão, é o que nós comumente vemos na nossa casa. Pelo amor de Deus, não comam isso, tá? Faz mal. Então é isso que acontece, eles jogam o esporo. A partogênese. A partogênese até tem o gameta feminino. A fêmea produz o óvulo, mas ele não é fecundado e forma outro ser. Isso acontece em insetos, crustáceos, aracnídeos, peixes, anfíbios e répteis. O exemplo que todo mundo usa é da abelha. Então vamos lá, pessoal. Na partenogênese, o que acontece? A rainha aqui, se ela não for fecundada pelo zangão, ela vai formar um zangão. Vai dar origem a um zangão. É só o material genético dela que formou um zangão. Se ela fecundar, o óvulo for fecundado por espermatozoide de um zangão, vai nascer uma operária ou uma rainha. Então ele pode fazer as duas coisas. Mas a partenogênese é só essa parte aqui, ó. Que ela vai pegar o óvulo dela e o óvulo dela, sozinho, vai conseguir formar um novo ser, o zangão. A fragmentação ou regeneração é o último, eu prometo. O ser vivo, ele se fragmenta, ou ele quebra, ou ele é partido, e esse pedaço se regenera. Os 2 pedaços, ou 3, 4, quantos for, os pedaços se regeneram e formam outro ser vivo.
geneticamente igual. Então, nós temos os exemplos das esponjas, os quinidários e as planárias, que são os bem usados. Aqui nós temos uma estrela do mar. Olha, percebe que aqui houve uma quebra, ela quebrou. Então, esse pedaço aqui se regenerou e formou outra estrela do mar. Esse pedaço aqui se regenerou e formou outra estrela do mar. Aqui nós temos a planária, um bichinho vesgo, coisinha mais linda, eu acho. Então, a planária aqui estava inteira. Partiu a cabeça, o corpo e a parte final. A parte do corpo foi se regenerando e formou uma planária. A parte da cabeça foi se regenerando e formou uma planária. A parte final foi se regenerando e formou uma planária. Então, de uma planária, agora nós temos 3, porque ela foi fragmentada 3 vezes. Então, ela faz essa regeneração total do corpo, tudo, tá? Não é só um pedaço, ela regenera tudo que for preciso. As vantagens disso. O número de reprodução, a multiplicação é muito rápida, porque na sexuada é mais devagar, porque tem esse encontro do óvulo e tal, né? Mais dispendioso. Aqui não, é muito rápido. Decidiu, vambora, vamos fazendo. O gasto energético é muito pequeno, porque não tem que produzir gameta, não tem que ir atrás de parceiro sexual. As desvantagens é o problema da variabilidade genética, eles são clones. Então, eles são menos propícios a se adequarem a mutações ambientais. E aí, essas espécies acabam não sendo favorecidas na hora da evolução. Elas podem acabar sendo extinguidas mais facilmente, ok? Alguns conceitos, assim, relacionados a esse processo reprodutivo, que eu até falei no vídeo e vocês vão ouvir muito ainda. Fertilização interna. A união dos gametas masculinos e femininos ocorre dentro do corpo do genitor. Então, seres humanos, gatos, passarinhos. Como que é isso? Então, nos seres humanos, o que acontece? O espermatozoide, ele é disperso dentro do canal vaginal. Esse espermatozoide vai chegar até lá na trompa, vai achar o óvulo, e esse óvulo vai ser fecundado. Então, isso é fecundação interna, tá lá dentro do corpo. A fertilização externa, aqui nós temos o sapo, né? Apesar de parecer que é interna, não é. O que ele faz? O macho abraça a fêmea e aperta a barriga dela e, consequentemente, a barriga dele. Nesse apertar, a fêmea libera óvulos dentro da água e o macho, espermatozoides dentro da água. E aí eles se encontram e fazem a fecundação. Então, isso é fecundação externa. Isso acontece em alguns peixes, sapos e ouriços do mar. O acasalamento. Então, o acasalamento é o encontro do macho e da fêmea, da mesma espécie animal, para que possa ter essa união dos gametas, né, do feminino e masculino, para gerar um novo descendente. Isso é acasalamento. Comportamento de corte. Comportamento de corte é que para acasalar, o macho ele tem que ser atrativo para a fêmea. Então, a maioria dos machos, vocês podem perceber de pássaros, o leão, vamos pegar o leão? O leão tem juba, por que a leoa não tem? Porque o leão tem que chamar a atenção da leoa. Então, ele tem que ser grande, ter uma juba muito bonita. Isso é o comportamento de corte. O pavão, quando ele quer cortejar a fêmea, ele abre aquele rabo dele, né, a cauda, a coisa mais linda, então é grande, colorida, imponente. Isso é o comportamento de corte. Quando a gente que mora aqui na Três Lagoas, né, época de chuva, vocês não escutam uma sapaiada gritando dia e noite? Eles estão fazendo a vocalização para poder ter esse comportamento de corte, poder atrair as fêmeas. Os seres ovíparos são aqueles que a fecundação ela pode ser dentro ou fora da fêmea, independente. Porém, a fêmea vai lá e coloca o ovo, tá? Então, ela vai lá, põe esse embrião dentro de um ovo, geralmente a casca é dura. Alguns casos pode ser mole, por exemplo, os que estão dentro da água, mas é resistente, é uma membrana resistente. E dentro desse ovo tem todo o nutriente que o embrião vai precisar para se desenvolver. Então, dali ele vai tirar tudo que ele precisar para se desenvolver. E depois ele vai se romper esse ovo, e vai, né, continuar o seu caminho. Então, acontece muito com peixes, aves, répteis, né, invertebrados. Aqui eu peguei uma tartaruguinha, porque eu sou apaixonada por tartaruguinha. Seres vivíparos são aqueles que o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, ligados à mãe, recebendo nutriente, oxigênio e sangue materno. Então, ele é totalmente dependente da mãe, tá? A maioria dos mamíferos
Essas gestações costumam gerar poucos indivíduos. Ah, professora, mas minha cachorrinha teve 12 filhotes. Tá, mas uma tartaruga pode pôr quantos ovos? Entendeu a diferença? Então, os vivíparos, eles conseguem se reproduzir, um número é muito pequeno, porque ele desenvolve a fêmea que tem que nutrir dentro dela. Tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo do ser humano, que é um mamífero. Os ovovivíparos. A fêmea fica com o embrião dentro de um ovo, dentro dela. Ela não põe o ovo. Aí, esse embrião fica lá dentro desse ovo, se alimenta, se nutre pelo ovo. Quando ele está pronto, ele sai dessa bolsa, desse ovo, desse saco vitelíneo que nós falamos, e vai para o ambiente. Ele já nasce totalmente formado. É muito comum em peixes e répteis, tá? Peixes é da espécie do tubarão. No tubarão acontece uma coisa muito interessante. Tem lá os ovos dentro da mãe e já acontece o predatismo. Se tiver muito filhote, quando eles nascem aqui, eles começam a comer um ao outro, porque eles forma de alimento e nutrição. Então, nasce somente os mais fortes. Então, essa é a diferença do ovo vivíparo. O ovo fica dentro da fêmea até que o embrião esteja totalmente pronto e ele já nasce para ir para o meio ambiente totalmente desenvolvido. Aí é só crescer. Pessoal, a nossa aula era só isso hoje. Um assunto facinho. Dúvidas, perguntas, vocês já sabem. Manda mensagem no WhatsApp, pode mandar e-mail, entre em contato no Classroom. Quero agradecer muito vocês que estão assistindo o vídeo. Senti muita falta de vocês na aula hoje. Nós tivemos só um aluno e eu quero agradecer muito a ele por isso, pela participação. E tô morrendo de saudade de vocês. Um grande beijo.